Muitas vezes nós, quanto pais, a gente almeja um brinquedo, né? Não vou falar a marca, mas aquele brinquedo bem assim, lindo, maravilhoso, que solta todas as luzes e todos os sons, enfim. Quando, na verdade, o abrir porta de armário, pegar panela, colher, isso é um brincar maravilhoso. Nós estamos desenvolvendo o quê? Quando você solta... Chão é vida. Quando você solta essa criança no chão, estou dizendo desde ali dos pequenininhos, né? Vamos pegar o brincar do desenvolvimento infantil na primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos de idade, né? Que nós costumamos dizer que é ali a fase de ouro, né? A primeira infância em si vai até os 5 anos, onde nós temos assim uma neuroplasticidade nesse cérebro, desse cérebro infantil. A criança é como se fosse uma esponjinha e absorve tudo que lhe é apresentado é absorvido, né? Então nós temos ali a poda neural nesse meio tempo, né? Que o que foi estimulado continua, o que não foi, então a poda neural seria o que exatamente? São sinapses cerebrais que, em certa fase da idade da criança, acontece por volta dos 3 anos, depois acontece uma outra lá por volta dos 5. Então, se você estimula essa criança até 3 anos, a poda ela acontece da seguinte forma. O que foi estimulado é como se fosse uma árvore. O que foi estimulado, ela continua, o que não foi é cortado, e aí pode atrasar essa criança no desenvolvimento dela. Então talvez um atraso de desenvolvimento cognitivo, talvez nem tenha a ver muito com genética ou com alguma patologia, mas talvez por uma falta de estímulo. Então, na verdade, nós temos 2 vertentes, assim, né? É o transtorno do neurobiológico, né? Que é ali que a gente nasce, porém, se essa criança é estimulada, passa quase que sucinto, né? Essas características, elas passam assim, a criança consegue se desenvolver e ir embora. Por isso que a gente fala da estimulação precoce, né? Que é a gente fazer isso tudo antes. É por isso que precisamos do brincar, o brincar com funcionalidade, né? O brincar com intencionalidade. Então, assim, quando essa criança já tem, assim, algo neurobiológico e não é estimulado, aí ela vai ficando cada vez mais para trás. E às vezes os pais vão só ter aquele insight, ou até mesmo os professores, na fase escolar. Porque muitas famílias e professores pensam que o ideal, né, voltando lá na minha amiga, quando for aprender a ler e escrever. E não é isso. Então, eles vão se preocupar lá por volta do 3º ano, do 2º ano, com a criança com 8 anos, onde aí a gente entra com questões psicológicas muito mais agravantes. Não é divulgado, mas o índice é muito alto de depressão infantil, porque ele começa a se entender ali no meio, se comparar com os amigos. Já em qual idade isso, mais ou menos? Por volta aí dos 7, 8 anos já começa, já não quer mais participar, não estou entendendo, eu sou diferente. Estou atrasado. Estou atrasado, o que está acontecendo, né? E até mesmo aquelas crianças hiperativas, né? Por mais você, como mais que ninguém sabe relatar isso, elas às vezes pensam, isso aí não tá pensando em nada, né? E sofre, né? Sofre porque acaba... Justamente porque tá com o cérebro tão ligado que às vezes por fora parece que não tá... É o fantástico mundo de Bob. Por dentro a cabeça borbulhando, mas por fora às vezes tá ali quietinho ou hiperativo mesmo. Exatamente. Pulando para cima e para baixo, levantando, sentando. É sobre isso. Então, assim, voltando lá no desenvolvimento infantil, você, quanto pai, né, e eu gosto também de trazer isso para os professores, porque isso também a grande maioria são pais também. Você pode desenvolver essa criança desde a 20ª semana de gestação. Porque o bebê ele já te ouve, né? Caramba! Já. Então, a gente começa a estimular lá, Yuri. 20ª semana. O que eu faço, Gi? Você vai ler para o seu bebê, você vai conversar com ele. Você mãe, você pai, você família. Já começa a conversar, colocar musiquinha, cantar para o seu bebê. Gi, que loucura, loucura nada. Ele já está te ouvindo, ele já está te entendendo, está desenvolvendo já o cognitivo dessa criança. Sim. Ok, Gi, nasceu. E aí, o que eu faço? Continua. Deu tempo de colocar no chão. Tem o famoso tummy time, que é o que a gente coloca o bebezinho de barriguinha para baixo, para ele erguer, para poder firmar o pescocinho. A gente já vai estar desenvolvendo tônus muscular, que vai reagir lá na hora da alfabetização, do aprender a ler e escrever. Então, essa criança já vai estar desenvolvendo os tônus musculares, a parte da coordenação motora. E aí, você enche de estímulo no chão, coloca aquele monte de brinquedo, deixa a criança... Não é isso. Vamos desenvolver a atenção dessa criança. De que maneira?
Através, sim, de ritmo. Bate uma panela ali do lado da criança, vê se ele olha, para ver se tá tudo se ok. Desvia, né? Se tá ouvindo, né? Exato, já dá para você perceber se ele tá ouvindo, já vai dando aquele clique nas atenções, porque a gente tem vários tipos de atenções, a compartilhada, a alternada, enfim, né? Já vai desenvolvendo a atenção, você já vai estimulando seu filho. Tire um tempo pro seu filho, né? Brinque ali com ele com os brinquedos, vamos montar, vamos empilhar cubos. E tem crianças, tem famílias que acham que coloca aquele monte de brinquedo e está estimulando. Não. Coloque não é jogar o brinquedo, né? Você tem que orientar a criança como brincar. Sim, exatamente. Lógico que a gente tem que brincar também. O brincar simbólico, né? O trabalhar com a imaginação é perfeito. Tem que ter. Então, a gente tem que entender o desenvolvimento infantil para poder brincar de uma maneira adequada. Quando eu falo de pais, que isso leve também aos educadores, quando eles estão lá em sala de aula, e não joga aquele monte de brinquedo para o chão sem funcionalidade nenhuma, sem intencionalidade. Isso até é um crime com relação à criança, porque você está ali só passando o tempo, né? Sim. Então, assim, a hora do brincar de faz de conta, aqueles cantinhos em sala de aula, perfeito, deixa as crianças brincar, mas isso não pode ser o dia todo. Eu já vivenciei isso, já trabalhei em creche, já trabalhei em escola, já dei aula para escola Fundamental 1, para Jardim 1, Jardim 2, então já tive em todos os campos. Então, eu gosto muito de dizer da seguinte forma, eu já tive no seu lugar, hoje eu não estou mais. Porque aquela volta lá na teoria da faculdade, né? Teoria é lindo, maravilhoso, mas na prática ninguém sabe. E essa grande maioria de quem escreveu não vivenciou, né? A grande maioria escreve ali as teorias, mas não estão em prática. É verdade. Né? Então, assim, eu gosto muito de falar isso para as meninas, para elas entenderem. Até quando eu faço reuniões com as minhas professoras, né? Porque todos os casos dos meus pacientes, todos, até mesmo das minhas funcionárias, das minhas meninas, né? Uhum. É passado comigo. Eu gosto de fazer reunião e explicar a elas que eu já tive no lado delas, né? Ter essa empatia, né? Porque elas precisam entender. Porque às vezes pensa assim, tá lá na clínica, né? De 1 para 1 é fácil. Uma sala com 30, 35 é difícil. Não, mas eu já vivenciei isso. Então eu sei dos pós e os contras, né?